Você já sentiu que estar conectado a tantas pessoas, tantos fluxos de informação, pode ser mais solitário do que estar completamente só? Émile Cioran, o pensador romeno que se mudou para Paris em meados do século XX, dedicou sua vida a explorar a angústia da existência, a fragilidade do ser humano e a melancolia que habita nosso interior. Ele escrevia com uma clareza quase dolorosa, que corta qualquer distração superficial e nos força a encarar nossa própria solidão. Cioran viveu em um tempo de guerras, incertezas e mudanças rápidas. Ainda assim, sua obra ressoa hoje de maneira inquietante. Ele nos lembra que a solidão não é apenas uma ausência de companhia. Ela é, sobretudo, um estado da mente. Um buraco invisível que pode se ampliar mesmo quando cercados de pessoas e telas. Em uma era digital, onde conversamos com avatares, deslizamos por feeds intermináveis e confundimos atenção com afeto, sua reflexão se torna mais urgente. Estar sozinho em meio a conexões constantes pode ser mais cruel do que qualquer isolamento físico. Neste vídeo, vamos explorar como Cioran vê a solidão, o vazio e a obsessão pelo efêmero e o que podemos aprender sobre nós mesmos ao confrontar esses sentimentos. Se você já sentiu essa inquietação ou se questionou sobre o peso de estar sempre conectado, este vídeo é para você. E enquanto mergulhamos nessa jornada, se você sentir que este conteúdo toca algo dentro de você, considere deixar seu like e se inscrever para continuarmos essa reflexão juntos. Cioran acreditava que a solidão não é apenas uma ausência de companhia, mas uma consciência profunda do próprio vazio. Para ele, estar sozinho não é simplesmente não ter alguém por perto, é perceber que, no fundo, ninguém pode verdadeiramente nos preencher, que nossa existência é um espaço vazio entre as coisas que desejamos e a realidade que nos cerca. E essa percepção não vem de um lugar de tristeza passageira, mas de uma lucidez quase brutal sobre a fragilidade da vida humana. Hoje, na era digital, essa solidão ganha uma forma nova, mais insidiosa. Estamos cercados de pessoas o tempo todo, mas muitas vezes nos sentimos mais isolados do que nunca. As redes sociais nos oferecem conexões instantâneas, mas essas conexões são superficiais, efêmeras, e muitas vezes nos lembram do que nos falta, em vez de preencher o vazio. Cioran escreveu que a comunicação é uma ilusão, e talvez ele estivesse prevendo essa sensação moderna de estar cercado de vozes sem ser realmente ouvido. Quando abrimos o celular e rolamos infinitos feeds, cada curtida e comentário podem dar a ilusão de proximidade, mas também reforçam nossa solidão. É como se estivéssemos sempre atrás de uma validação que nunca chega plenamente, uma confirmação de que somos vistos, que existimos. Cioran nos lembra que essa busca é em grande parte inútil. A verdadeira solidão não se dissolve em notificações ou mensagens instantâneas. Pelo contrário, ela se intensifica quando tentamos preenchê-la com distrações externas. Ele não via a solidão como um inimigo a ser combatido, mas como uma companhia inevitável e, de certo modo, necessária. Para Cioran, é na introspecção, na contemplação do vazio, que começamos a entender a nós mesmos, que percebemos o peso e a beleza da vida, mesmo que essa beleza venha acompanhada de desconforto e melancolia. E talvez seja exatamente isso que a vida digital moderna nos roube, o espaço para enfrentar nosso próprio silêncio, para encarar a inquietação que habita nossa mente sem buscar uma escape imediata em telas e interações rápidas. Em tempos em que somos incentivados a nos conectar constantemente, a estar sempre ativos e visíveis, Cioran nos desafia a reconhecer que o silêncio, o vazio e a solidão são inevitáveis. Ele nos convida a não temer essas experiências, mas a explorá-las, a mergulhar no desconforto da introspecção e aceitar que, muitas vezes, a crueldade da solidão digital é apenas uma extensão da solidão que todos carregamos dentro de nós. Cioran nos lembra que o vazio não é apenas um sentimento passageiro, mas uma estrutura invisível que molda nossa existência. Ele escrevia que a vida é um peso sem sentido, e que a consciência desse peso é o que nos distingue cruelmente dos animais. No mundo de hoje, essa consciência se intensifica. Estamos cercados de estímulos constantes, informações que nunca param, imagens de vidas que parecem perfeitas e felizes, e ainda assim nos sentimos exaustos, desconectados de nós mesmos. É como se a tecnologia ampliasse a percepção de nossa falta de propósito, tornando o vazio mais visível e mais doloroso. Ele acreditava que a modernidade, mesmo em suas promessas de progresso e liberdade, não faz nada além de nos confrontar com a inevitabilidade do nada.
Cada clique, cada interação virtual, cada mensagem recebida é, de certa forma, uma lembrança de que tudo é transitório, efêmero, incapaz de preencher nossa essência. Ele dizia que a consciência da própria miséria é uma forma de lucidez. E talvez hoje seja justamente essa lucidez que nos incomode, pois vemos com clareza a futilidade de algumas interações digitais, a superficialidade de contatos que chamamos de amizade e de conversas que chamamos de conexão. O que Cioran nos força a encarar é que essa sensação de vazio não é um defeito da tecnologia, mas uma expressão de nossa condição humana. Mesmo cercados de likes, compartilhamentos e notificações, não há substituto para a introspecção e para o confronto honesto com nossa própria existência. O que sentimos quando nos sentimos sozinhos, mesmo estando conectados, é a mesma angústia que ele chamava de desespero silencioso, uma percepção de que nada é realmente suficiente para preencher a lacuna interna que cada um carrega. E, paradoxalmente, essa angústia pode ser libertadora. Reconhecer o vazio, aceitar o desespero, nos permite enxergar a vida sem ilusões. No contexto digital, isso se traduz em momentos de silêncio, afastamento consciente, reflexões sem distrações. Cioran nos lembra que não devemos temer a solidão, nem buscar preenchê-la com estímulos externos. Pelo contrário, a profundidade da experiência humana se revela exatamente quando nos permitimos sentir a falta, a ausência, o nada. Hoje, mais do que nunca, somos confrontados com o desafio de viver em meio a um excesso de conexão que nos impede de enfrentar nosso próprio desamparo. Cioran nos ensina que a verdadeira coragem não está em nos afastarmos da tecnologia, mas em olhar para dentro de nós mesmos, em permanecer diante do espelho do vazio e aceitar o que vemos. Cioran via a melancolia não como fraqueza, mas como consciência, um estado em que a mente percebe a fragilidade e a precariedade da própria existência. Ele dizia que a vida é uma sucessão de decepções e que o riso, muitas vezes, é apenas um disfarce diante do desespero que sentimos em silêncio. Hoje, essa visão se reflete na ansiedade constante que sentimos ao navegar por feeds intermináveis. Cada notificação que chega, cada postagem de alguém que parece mais feliz, mais realizado, mais completo, nos lembra do que nos falta. O pessimismo de Cioran encontra um eco perfeito na comparação constante que as redes sociais nos forçam a fazer. A obra de Cioran nos faz pensar: será que a melancolia é o preço de enxergar o mundo sem filtros? Ele acreditava que a lucidez é dolorosa e que o autoconhecimento traz consigo um peso que muitos tentam evitar. Na vida digital, essa dor se manifesta de forma moderna. Sentimos o peso da vida alheia, a obrigação de estar presente, de parecer produtivo, de estar sempre conectado e, ao mesmo tempo, nos afastamos cada vez mais de nós mesmos, perdendo o contato com nossas emoções mais profundas e verdadeiras. Cioran também alertava para a tentação de fugir da consciência por meio de distrações e ilusões. Hoje, essa fuga acontece em apps, vídeos curtos e redes sociais, um scroll incessante para não encarar o vazio, para não sentir a própria inquietação. Mas ele nos lembra que a melancolia verdadeira não se dissipa com distrações externas. Pelo contrário, o excesso de estímulos só faz aumentar a sensação de que algo essencial está faltando, que a vida perde profundidade quando vivida apenas na superfície. E é exatamente nesse contraste entre consciência e distração que encontramos um ponto crucial. Cioran nos ensina que a solidão, o vazio e a melancolia não são falhas, mas oportunidades para entender a nós mesmos. A ansiedade digital não é diferente. Ela nos mostra que, embora possamos estar cercados por imagens, mensagens e conexões instantâneas, ainda somos indivíduos com um abismo interno que nenhuma tecnologia pode preencher.
Ao confrontarmos essa realidade, somos desafiados a abraçar o desconforto e a sentir nossa inquietação e, finalmente, a nos libertar da ilusão de que a vida digital pode nos completar. Cioran nos invita a olhar para dentro, a aceitar nossa fragilidade, e talvez seja nesse momento que encontramos uma forma mais autêntica de existir, ainda que dolorosa, ainda que solitária, mas genuinamente nossa. Cioran acreditava que o desapego não é apenas uma atitude espiritual, mas uma condição necessária para enfrentar a própria existência sem ilusões. Para ele, apegar-se a pessoas, ideias ou conquistas é apenas uma forma de adiar o enfrentamento do vazio interior. Hoje, isso se reflete de maneira quase literal na vida digital. Nos apegamos a perfis, curtidas, seguidores, conteúdos e até mesmo a identidades construídas online, acreditando que esses elementos externos podem preencher nossa ausência interna. Mas Cioran nos lembra que nada disso é suficiente, que toda tentativa de encontrar sentido fora de nós mesmos é inevitavelmente frustrante. O desapego, segundo Cioran, é doloroso porque exige coragem para encarar a solidão, para perceber que nada do mundo nos salvará da consciência da própria fragilidade. Na vida digital contemporânea, essa coragem é ainda mais rara. Estamos constantemente cercados por distrações que prometem entretenimento, validação e pertencimento, mas na prática só reforçam nossa dependência de estímulos externos. Cada notificação que chega pode nos dar um breve alívio, mas também nos recorda de que nosso senso de completude é ilusório. A prática do desapego não significa rejeitar o mundo, mas aprender a observá-lo sem se perder nele. Cioran nos convida a ver as conexões, as interações e as experiências pelo que elas realmente são, eventos passageiros que não definem nossa essência. Na era digital, isso pode significar resistir à compulsão de checar feeds, de comparar vidas, de buscar aprovação externa. É permitir-se viver sem a necessidade de ser validado a cada instante, sem depender de likes ou comentários para sentir que existe. E, paradoxalmente, esse desapego oferece liberdade. Quando nos distanciamos das expectativas externas, começamos a enxergar a vida com clareza, a sentir emoções sem mediação e a reconhecer nossa própria existência como algo autêntico, não condicionado. Cioran nos lembra que a solidão e o vazio não são punições, mas ferramentas para alcançar essa liberdade. Na era digital, talvez a maior lição seja que desligar-se de vez em quando, sentir o silêncio e aceitar a própria ausência de respostas imediatas é um exercício de coragem que nos reconecta com a essência de quem somos. O desapego digital não é rejeição, mas consciência. Não é indiferença, mas lucidez. Ele nos permite perceber que, mesmo em meio a bilhões de conexões, a experiência mais profunda ainda acontece dentro de nós mesmos, na contemplação da própria vida e de seus paradoxos inevitáveis. Cioran sempre foi crítico ao otimismo como algo superficial, uma máscara que a sociedade coloca sobre o vazio da existência. Ele afirmava que a vida não é feita para ser compreendida ou dominada, e que a busca constante por sentido é, na verdade, uma forma de auto-engano. Na era digital, essa busca se manifesta de maneira quase obsessiva. Procuramos significado em cada notificação, em cada curtida, em cada interação que possa validar nossa importância. Mas como Cioran nos lembra, esses significados externos são frágeis e temporários, incapazes de preencher a lacuna que carregamos dentro de nós. Hoje, a pressão para estar sempre feliz, produtivo e conectado cria um paradoxo. Quanto mais tentamos encontrar sentido e aprovação no mundo online, mais percebemos a futilidade dessas conquistas. Cioran nos desafia a aceitar que a vida é essencialmente sem sentido e que qualquer tentativa de transformá-la em algo coerente é um auto-engano. Essa lucidez é dolorosa, mas também libertadora. Ao reconhecer a falta de sentido, nos libertamos da necessidade de validação constante e aprendemos a enfrentar a existência tal como ela é, com toda a sua fragilidade e absurdo.
O pessimismo de Cioran não é negatividade vazia, é percepção pura. Ele nos mostra que tentar forçar sentido ou felicidade externa é apenas um ciclo interminável de frustração. No contexto digital, isso se traduz na ansiedade de acompanhar tendências, medir nossa relevância por métricas superficiais e comparar constantemente nossa vida com a de outros. Cada atualização, cada feed, cada história de sucesso alheio é uma lembrança de que estamos tentando preencher um vazio que não pode ser preenchido por elementos externos. Aceitar o pessimismo cioriano, portanto, é aceitar a realidade sem ilusões, que nem sempre seremos compreendidos, que nem sempre encontraremos conforto em conexões digitais e que o sentido, quando aparece, é momentâneo e pessoal. Cioran nos convida a olhar para dentro, a encontrar significado não na quantidade de interações, mas na qualidade de nossa percepção e no entendimento da própria existência. E talvez seja exatamente isso que a vida moderna nos obriga a reaprender, que a felicidade e o sentido não podem ser terceirizados, que nenhuma tela, nenhum feed, nenhum like substitui o contato íntimo com a própria consciência. Ao confrontarmos essa verdade, começamos a perceber que a solidão digital não é uma falha tecnológica, mas uma extensão da condição humana que Cioran descreveu, a consciência do nada, a inquietação silenciosa que nos acompanha mesmo quando cercados de estímulos. Reconhecer isso é doloroso, mas também abre espaço para a autenticidade, para um tipo de liberdade que poucas experiências superficiais podem oferecer. Cioran escreveu certa vez que a solidão é um luxo que poucos suportam. Essa frase carrega um paradoxo que define sua filosofia: o reconhecimento de que, embora a solidão nos assuste, é nela que encontramos o que há de mais verdadeiro em nós. No mundo digital, fugimos dela com desespero. Procuramos presença em telas, vozes em áudios, afeto em mensagens instantâneas. Mas quanto mais fugimos, mais ela nos alcança. Cioran entenderia esse fenômeno. Ele sabia que não se trata de estar isolado, mas de ser incapaz de habitar o próprio silêncio. Vivemos em uma era em que o ruído é constante. Notificações, feeds, opiniões, um fluxo ininterrupto de estímulos que prometem distração, mas que, no fundo, nos afastam de nós mesmos. Cioran, se vivesse hoje, talvez não condenasse a tecnologia em si, mas a nossa recusa em encarar o vazio que ela mascara. Ele diria que a solidão digital é cruel não porque estamos longe dos outros, mas porque ela nos deixa perto demais do que tentamos evitar, o confronto com a nossa própria consciência. A crueldade da solidão digital está justamente em sua aparência de companhia. Achamos que estamos conectados, quando na verdade estamos nos fragmentando. Criamos versões de nós mesmos que não sentem, apenas mostram. E, nesse processo, esquecemos o que é estar presente, não no mundo virtual, mas no instante silencioso, na respiração, na pausa, no olhar para dentro. Cioran nos lembraria que é nesse silêncio que a verdade da existência se revela, a dor de ser, o vazio do tempo, a estranha beleza de simplesmente existir. Mas há algo de libertador nessa percepção. Quando paramos de lutar contra o vazio, quando aceitamos a solidão como parte inevitável da condição humana, algo muda. Descobrimos que não precisamos fugir, que o silêncio pode ser um abrigo, que a ausência pode ser um espaço fértil, que a dor também é um tipo de presença. Cioran nos ensina a olhar para o abismo sem medo, porque é dele que nasce toda a lucidez. Então, talvez, o desafio da era digital não seja se desconectar do mundo, mas reconectar-se consigo mesmo. Encontrar um momento de pausa, um intervalo entre os ruídos e perguntar em voz baixa: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta, simples e brutal, é a essência da filosofia de Cioran. Ela não busca respostas, busca presença. Se essa reflexão tocou algo em você, se em algum momento deste vídeo você se reconheceu nessa solidão silenciosa, deixe seu like, não como um gesto automático, mas como um sinal de que você esteve aqui, presente, pensando, sentindo.
E inscreva-se para continuar essa jornada conosco, porque há pensamentos que só fazem sentido quando compartilhados com quem também sente.